Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, o texto de hoje aqui é a continuação do de ontem, Mateus 18. Ontem nós falamos sobre as ovelhas perdidas, que o pai ele faz de tudo por cada pessoa, ele deixa as 99 e vai buscar uma, porque cada pessoa importa para Deus. Foi o que a gente leu ontem. E logo em seguida, Jesus começa a falar sobre como tratar se teu irmão errar contra ti. Agora que começa dentro de casa, ele não vai mais para o campo atrás das ovelhas. Ele foi para o campo, vamos dizer assim, que ele foi para o campo, trouxe a ovelhinha perdida, e agora tá todos os irmãos aqui dentro de casa, as ovelhas, tá tudo dentro de casa. E as ovelhas vem quanto, né, meu irmão? Toda hora, todo dia precisa do ensinamento de Jesus para lidar uns com os outros. Então, como tratar os que erram? Tá aqui. Diz assim, ó. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só vocês dois, olho no olho. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Aqui, meu irmão, é porque você não pode ouvir uma história e já ir logo julgando sem ouvir os dois lados. É assim como o juiz aqui da terra faz, o juiz do céu, o justo juiz também quer que assim seja feito. Tem que ouvir ambas as partes. Não já ir dando veredito, não, só porque ouviu alguém falar alguma coisa. Continua. E se não escutar, ele falou, primeiro conversa mano a mano, se não ouvir, chama ou duas ou três testemunhas. Para explicar, para tentar trazer o irmão à sã consciência, né? De novo, a parte que pecou. Ele está dizendo aqui, ó, se teu irmão pecar contra ti, aí conversa com ele, se não der para conversar com ele, chama mais umas duas testemunhas para entender o caso. Aí ele, e se não a escutar com as testemunhas, diz-o a igreja. Viu, meu irmão, como é que Deus faz? Aí é a hora de trazer ao conhecimento da igreja, ou seja, de todos. A pessoa tentou mandar olho no olho, não ouviu. Tentou, chamou um, duas, três testemunhas, também a pessoa ainda não ouviu. Aí chama a igreja, já traz a público para todos verem, para talvez essa pessoa se arrependa, né? Tudo é para se arrepender, meu irmão. Tudo aqui é para ele se arrepender. O irmão, rapaz, vamos se acertar e tal. Não quis ouvir. Chamou mais duas ou três testemunhas. Rapaz, vamos tenta fazer as pazes. Ele também não quis ouvir. Aí ele fala para a igreja, fala para todo mundo. Para que ali no meio da igreja ele também tente, ele volte atrás naquilo que ele, na decisão errada que ele tomou, né? E venha se arrepender. E se não escutar, diz a igreja. Se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Gentio era aqueles que não faziam parte da aliança de Deus. Publicano tinha até judeus publicano como, e os judeus eram vistos como pessoas marginalizadas, porque eles cobravam impostos muito altos, às vezes muito altos. Ele cobrava, só dele cobrar imposto dos próprios irmãos, alguns judeus, como o caso de Mateus. Jesus escolheu um judeu para andar com o povo dele. Só dele cobrar imposto já era errado, porque ele se aliou a Roma, estava trabalhando para Roma, cobrando imposto dos próprios irmãos judeus. Isso já era errado. O judeu já não via isso com bons olhos. E ainda quando eles cobravam ainda imposto, vamos dizer assim, na linguagem de hoje, quando eles extorcia, com extorsão, extorquindo os próprios irmãos, sabe? Cobrando além do que era devido. E aí então, como Jesus preferiu usar essa linguagem, porque todos eles sabiam que publicano era visto como pecadores. Os publicanos eram os cobradores de impostos.
E Jesus falou, então se não ouvir, considere ele como publicano. É só para que eles entendessem mais rápido, sabe? Jesus usou aquela linguagem do momento lá, os publicanos que eram mal vistos. Mas nós sabemos também que se um publicano se arrepender, como Mateus, Jesus aceita, né? Considera como publicano. Mas se ele se arrepender, né? Aceita ele. Mas enquanto ele não se arrepender como publicano, então vai ser, Jesus falou, considera assim. Que chamou para conversar particularmente, não quis. Chamou com 2 ou 3 testemunhas, não quis. Passou para a igreja, também não quis ouvir. Porque a igreja, meu irmão, a igreja bíblica, ela só fala aquilo que Deus manda. Aqui, ó. Ela diz, ó. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra, será ligado no céu. Então, toda decisão, meu irmão, que a igreja bíblica toma, ela tem um peso celestial, entendeu? Tudo que ligar na terra, será ligado no céu. Tem consequências eternas. E tudo que desligardes na terra, será desligado no céu. Aí, pra você ver, fala disso. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, qualquer coisa, mesmo quando ele diz qualquer coisa, ele está falando aqui de crente verdadeiro e fiel, porque uma pessoa crente verdadeiro e fiel não vai pedir besteira, não vai ficar pedindo casa, carro aqui para essa terra, não. Dinheiro, bens material. O crente verdadeiro, por isso Jesus falou isso, ó. Em verdade vos digo, aqui agora, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está no céu. Que a pessoa crente de verdade, meu irmão, todo o desejo dele vai estar alinhado com a vontade de Deus, que é ganhar mais alma, salvar as pessoas para o reino do céu. O desejo dele vai estar alinhado, entendeu? E se alguma coisa, tudo que ele faz é em prol da obra do reino de Deus. Por isso Jesus disse, tudo que você, se você tiver 2 em concordância, pedindo, ó, pedires, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, aí estarei no meio de vocês. Então é isso, meu irmão. Deu para entender, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos, pessoas bíblicas que se entregam à Bíblia, mesmo sendo pecador. Detalhe, mesmo pessoas pecador, mas que busca, se esforça, renuncia suas vontades para agradar a Deus. Deus falou que tudo que eles pedirem será feito, e o que eles disser dentro da igreja, por isso que ele colocou as lideranças, irmão. Sabemos que tem pastor corrupto, sabemos disso, mas não estamos falando disso aqui agora, não. Nós estamos falando dos ministros sérios, dos homens de Deus. E o que ele disser, aí às vezes, irmão, muitas pessoas não aceitam o que os homens de Deus falam, né? Porque o que ele fala biblicamente, dentro da Bíblia. Aí alguns se sentem ofendidos, porque o que os homens de Deus trazem de Deus vai direto contra a carne da pessoa. E a própria Bíblia diz que na carne ninguém agrada a Deus. E quando um homem usado por Deus para transmitir as mensagens de Deus, todas as vezes, a grande maioria desagrada a nossa carne. Mas Deus falou que pode desagradar. Se aceitar, vai ser ligado no céu. Se não aceitar, é desligado do céu, meu irmão. E os homens de Deus ainda têm muita misericórdia. Fazer desse jeito aí que Deus mandou, ó. Olha, conversa com ele, com ela, para se ele se arrepender, tu ganhou ela ou ele. Mas se ele não se arrepender, chama 2 ou 3 testemunhas para tentar convencer ele ou ela daquele erro. Se ela não ouvir, ou ele não ouvir, passa para a igreja, que talvez a igreja toda sabendo, talvez ele se arrepende, né? Mas se não ouviu na igreja, meu irmão, ele considera como um publicano. Considera como publicano alguém de fora, que não faz parte do reino de Deus. Porque tudo que vocês ligar na terra, será ligado no céu. Porque vocês são meus ministros aí na terra.
Então tudo que você assinar aí, meu irmão, Jesus não ia falar, mandar pessoas bandidas, vamos dizer assim, pessoas sem vergonha, cuidar das coisas do reino de Deus dele, né? Ele não ia mandar. Sim, pessoas pecadoras e falhas, mas pessoas que buscam renunciar, fazer a vontade dele. Então ele disse, tudo que vocês assinar aí, alguns dizem, só Deus pode julgar, só Deus pode julgar. Meu irmão, quando Mateus está falando ali, não julgueis, lá na Bíblia, lá no Mateus 7:1, ele está falando para não julgar hipocritamente. Para você tirar primeiro o cisco do seu olho, para depois você olhar para o olho do seu irmão. É isso que está lá. Amém? Mas a Bíblia diz que é para você deve julgar, julgar mesmo, no sentido de analisar. Você deve analisar quem você bota dentro da sua casa. Você vai botar qualquer pessoa dentro da sua casa? Sem olhar, sem analisar a pessoa, você vai botar qualquer um dentro da sua casa. Aí você já está julgando, já está fazendo um juízo. Né? Chega uma pessoa 4 horas da manhã batendo na sua casa, você não vai, quem é? Não, já vai, entra, pode entrar. Não, tem que fazer uma análise. Ou seja, isso é julgar. É isso que o juiz faz. Agora, julgar é uma coisa, condenar é outra. Agora, condenar só condena só Deus. Quem condena é Deus, só Deus pode condenar. Agora você tem que analisar. Julgar e todas. É por isso que tem um monte de crente besta aí que tudo enquanto que às vezes as pessoas falam lá é de Deus. Ah, tá falando em língua, tá falando no seu. Eita, é de Deus. Então, porque não julga, meu irmão, não julga. Paulo mesmo diz: julgai todas as coisas e retém o que é bom. Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus.